As viagens missionárias do apóstolo Paulo. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chave, isto é, nos maiores centros populacionais de uma época. Isso fazia parte de seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma: ele trabalhava nos grandes centros urbanos, para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Ele pregava nas sinagogas, a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes. Assim, ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica. Ele mantinha um contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de sua confiança. Ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade de sua época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Ele solicitava que as igrejas mais prósperas auxiliassem os mais pobres. Em Atos 14, 21 a 23, é possível perceber que o método de Paulo para estabelecer uma igreja local obedecia a um padrão regular. Primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelismo, com a pregação do evangelho. Depois havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados. Por último, presbíteros eram escolhidos em cada igreja, para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 13, 1 a 14 e 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos deixou, literalmente os abandonou, e retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. Segunda viagem missionária. Sua segunda viagem missionária está registrada em Atos 15, 36 a 18 e 22. O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. Atos 15, 36. No entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou consigo Silas, também chamado de Silvano. A data provável dessa viagem fica entre os anos de 50 e 54 depois de Cristo. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto um longo tempo. Atos 18, 11 e 18. Ali ele pregou o evangelho e exerceu sua atividade profissional de fazer tendas. Foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas e provavelmente um pouco depois também enviou as epístolas aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso e ao partir prometeu retornar em outra ocasião. Atos 18, 20 e 21. Terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 18, 21 a 23 e 16. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo.
O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e à sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita. Atos 19, 8 a 10. É provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu 1 Coríntios. Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para Macedônia. Foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos, Romanos 15, 22 a 25. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar de esse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho, que envolveu um enorme número de pessoas, conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo.